Fala aí, galera, muito bom estar com vocês. E aí, tudo bem? Bem-vindo ao canal Carlos Miclay. É o canal que fala do mundo acadêmico. Atualmente sobre a Estácio, porque é onde eu estou fazendo a minha graduação, minha licenciatura em inglês. E é justamente sobre isso que eu pretendo falar nesse vídeo, né? Porque pode ser que haja pessoas interessadas em saber sobre haja esse questionamento sobre o nível de inglês que a pessoa tem que ter para poder fazer uma graduação em letras em inglês, não é? Então, andando assim pelo Google, fazendo as minhas pesquisas, como andarilho que sou, um nerd aqui, andei lendo alguns artigos e tirei algumas conclusões, não é verdade? A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é a questão que vocês têm que fazer é essa. É isso que você quer? Você pretende ser professor de inglês? É seu sonho? Tudo bem, se você tem um sonho, sonha, deseja e quer, você já tem o quê? O combustível que vai te fazer caminhar em direção a esse sonho. Isso vai alimentar você, vai te dar força, vai te dar garra para poder conseguir chegar lá. Agora, outra coisa, né? Você tem que gostar da língua que você quer ensinar, o inglês, não é verdade? Se você não gosta, não tem como, não é verdade? Além desse combustível, você tem que gostar, você tem que ter desejo de aprender o idioma para ensinar, né? Já estou quase chegando lá, porque existe uma diferença entre querer e poder, né? Muitas vezes queremos, mas o poder, às vezes, é pouco. Como é uma história que eu contei, né, que eu sempre quis fazer faculdade e nunca pude. Agora que eu estou podendo fazer, graças a Deus, tá? Estou buscando terminar a faculdade. Então, muitas vezes a gente quer, mas devido a alguns problemas, a gente não consegue, tá? Falei também sobre a questão do nicho, aquela coisa que você tem mais facilidade de aprender, mas nem sempre o que você tem facilidade de aprender é aquilo que você quer fazer. Isso faz parte da nossa complexidade como ser humano, né? Mas estou filosofando muito, mas vocês querem, eu vou dar a minha opinião, tá? A minha opinião, ela não é a verdade, porque eu fiz as pesquisas, vou colocar aqui algumas coisas das pesquisas que eu fiz, e a minha opinião, tá? Não quero que minha opinião seja tomada como verdadeira, ok? Porque é muito complexo isso, ok? Isso varia muito de curso para curso, de objetivo, o que você quer ser, até que nível você quer atingir, né? Vamos lá então, né? Na graduação que eu estou fazendo, que é somente letras em inglês, eu não sei como é que é letras português e inglês, quando você estuda duas línguas, né, ao mesmo tempo. Eu acredito que a imersão é menor, porque você tem que estudar duas línguas, então não para dividir isso aí em semestres, né, em disciplinas, acho que eles vão ter que dar uma encurtada, né, no conteúdo, vamos falar para dizer assim, uma linguagem bem simples. Então, quando você está fazendo, como eu estou fazendo letras
em inglês, eu estou tendo um aprofundamento assim maior nas disciplinas, nos conteúdos, entendeu? Eu estou tendo acesso a um aprofundamento e acesso a mais coisas relacionadas à língua inglesa. Claro que eu tenho que estudar, né, as matérias que servirão de base para que eu possa lecionar inglês. Porque não basta somente eu saber o inglês se eu não souber como ensinar, não é? Então é por isso que a gente estuda educação e cultura e diversidade, né? Porque você vai lidar com essas situações em sala de aula, você estuda a didática, você estuda. São várias coisas, entendeu? Principalmente a questão da cognitiva, né? Como o aluno aprende, as etapas do desenvolvimento cognitivo do aluno, não é? Você estuda alguns teóricos, metodologias, né? Teóricos como Paulo Freire, você tem aí o Vallon, você estuda é, algumas escolas, né? Filosóficas, o estruturalismo, o pós-estruturalismo, você estuda até o construtivismo, né? Tem Emília Ferreiro. Então você estuda vários teóricos que dão base para você ensinar o inglês, tá? E tem uma disciplina também que trata da maneira como ensinar o inglês. Porque, na verdade, a língua inglesa, ela, ela não é restrita somente ao idioma falado nos Estados Unidos, né? A gente contempla o inglês como uma língua que é falada em vários countries, né? Em vários países, e cada país tem a sua forma de falar o inglês, entendeu? Então o americano não pode dizer, minha língua. Não, o inglês é uma língua que é de de vários países, né? Que se identificam e falam essa língua, porque a língua tem a ver com a identidade nacional, né? De um país. Então o inglês se tornou a língua, né? É a língua mais falada em relação a países. Muitas teses assim e materiais acadêmicos a maioria, 60% dos materiais acadêmicos são produzidos, escritos, né, em inglês. E quem tem o domínio do inglês tem mais facilidade, assim, tem um acesso a mais conteúdos, né, relacionado a pesquisas, a avanços tecnológicos, até mesmo para quem está fazendo na área de TI, né, que estuda aí a área de computação, de programação, na hora de escrever os códigos, sabe que o inglês é fundamental, não é? É claro que tem alguns que podem ser escritos em português, né? Você pode, mas a maioria dos livros desses cursos são a linguagem de programação é o inglês que é usado em inglês, entendeu? É feito em inglês, tá? Então, o inglês é uma língua muito importante, né? Que pode enriquecer o currículo de qualquer pessoa, na verdade. Dependendo da área que você trabalha, é imprescindível que você saiba, tem pelo menos um nível básico de inglês ou avançado, né? Agora, a questão né, para poder fazer graduação, licenciatura em inglês, inglês, como eu estou fazendo aqui, eu tenho que conhecer, saber alguma coisa de inglês? Com base nas pesquisas, eles sempre dizem que não, não é verdade? A intenção dos cursos, pelo que eu percebo, é nunca desmotivar o aluno a ingressarem na faculdade, não é? Eles nunca vão dizer que não, não. Sempre vão dizer que você consegue, né? E aí quando você entra, você percebe que não é bem assim, não é verdade? Eu vou colocar como exemplo, vou colocar para vocês aqui, vou entrar numa das disciplinas que eu estudo. A língua inglesa, estrutura sintática 1, tá bom?
eu vou mostrar para vocês como que é uma das aulas, né? Vamos entrar aqui para vocês verem como que é, né? Pelo menos a primeira voz passiva, né? Então, vocês podem perceber que o conteúdo ele é todo em inglês, ó. Tudo em inglês, ó. Description, introduction to structure, possible use and meaning, effects of the passive voice. Então, um aluno que não consegue ler, por exemplo, né, purpose, né? There are different ways of structuring our sentence in order to narrate events and tell stories, né? Aqui está dizendo que há diferentes maneiras de estruturar, né, nossas sentenças de forma que possamos narrar eventos ou histórias. Eu quando comecei o curso de inglês, eu já trouxe uma bagagem de conhecimento. Eu já sabia ler, né? E escrever dificilmente, né? Porque eu acredito que o nível mais avançado é quando você consegue escrever em inglês, tá? Esse é o nível mais avançado, tá? Mas eu sempre li em inglês, baseado nos jogos que eu jogava, né? Porque eu sempre gosto, no meu canal trata de jogos. Então, você tem que sempre buscar a melhor maneira de você aprender o inglês, e eu sempre disse que a minha melhor maneira foi através dos jogos, porque eu fui obrigado a aprender o inglês assim, entendeu? Então, em matéria de ler, eu tenho uma facilidade muito grande de ler o conteúdo em inglês, né, que é exposto aqui, entendeu? Eu consigo ler direitinho. Então você pega uma pessoa que nunca teve contato com a língua inglesa, que só estudou lá o verbo to be, que somente estudou o básico do inglês. E aí você já entra num conteúdo assim tudo em inglês. É claro que você pode pegar um programinha e traduzir, ó. Ó, esse programa que eu tenho aqui, ele traduz, ó. Ele traduz e você pode até ouvir, ó. Ao acomodar nossas ideias nas frases que falamos e escrevemos, várias escolhas importantes são feitas. E não se trata apenas de escolher as palavras certas. Tudo bem. Aí você pega um programa desse, você ouve, você entende, vai dar muito trabalho, que você tem que selecionar cada parágrafo, você não pode passar de certo limite de caracteres, porque o programa não vai traduzir tudo, né? Mas então aí a pergunta que eu faço, né? Dá trabalho, você realmente vai entender, pode ser que você entenda. Mas na hora da prova, quando você for fazer a prova é toda em inglês, né? As questões são todas escritas em inglês. E aí? Na prova você não pode fazer isso, ó. Não posso fazer isso na prova, né? Por quê? Porque eles podem detectar isso, né? E você pode ocorrer que a sua prova seja cancelada, anulada. Agora vamos para os vídeos, né? Eu vou tentar achar um vídeo aqui. Aí você pega um vídeo bonitinho aqui. Hi everyone, I'm Professor Roberto Freitas. I'm a doctor in linguistics, and in this video I'm going to talk about the passive voice, the English passive voice, to be more specific. First of all, we should understand what the passive voice is in terms of grammatical structure. But before that... Tudo bem, pessoal. Eu não vou colocar o vídeo todo, né? Até porque já deu para entender. O que eu quero apresentar para vocês é que se você não tiver uma base
uma base que lhe permita ler textos em inglês, não tiver uma base que lhe permita ouvir, no caso esse professor que tem, esse professor Roberto, né? Ele vai dar aula em inglês, porque ele está ensinando inglês. Então, se você não entender, pelo menos aí uns 60, 50, pode colocar 50%, já está muito bom do que ele está falando. Fica difícil entender. Por quê? Porque as regras gramaticais, né? Aqui, pelo menos a estrutura, eu estou estudando a A1, é muito complicado. É muito complicado mesmo, porque aqui você tem uma questão aqui, ó. In this section, you have studied a crucial aspect of productions which contains the passive voice, né? Meaning constructions. We should bear in mind the connotation of each choice in text. Choose the option which contains a true statement about the meaning construction of this form. Então, nessa sessão aqui, como diz aqui, nós estudamos um aspecto crucial de produções que contém a voz passiva, né? Então, você tem que entender onde e como ocorre a voz passiva, e isso você só vai entender através da leitura desse conteúdo, da explicação do professor, né? E aí, uma questão cai assim lá na prova, né? Choose the option which contain a true statement about the meaning construction of these forms, né? Você tem que escolher uma opção aqui, né? Que traz uma conotação, um texto que traz essa conotação, e escolher uma opção que contém uma afirmação, né? Um statement, né? Sobre o significado dessa forma, né? Aí você tem aqui as opções. When an author uses passive voice, he or she sheds light on the person or people responsible for an action, né? Quando um autor, né, ele usa a voz passiva, ele está lançando luz, né, sobre a pessoa ou pessoas que possivelmente responsável pela ação, né? A gente sabe que na voz passiva, geralmente, não está lançando luz sobre o agente da frase, entendeu? Also usually convey the same idea, irrespectively of using the active or the passive voice of the verbs, né? The auto choice of magazine do not play, nada a ver. Author tend to use the passive voice to highlight the result of action of the subject. Então aqui você tem a resposta correta, né? Por quê? Porque aqui está dizendo que o autor que usa uma estrutura, uma frase, né? Um statement, quando ela usa uma frase na voz passiva, ele está tentando dar um highlight, dar ênfase no resultado da ação e não no sujeito. Então, se eu clicar aqui, a resposta vai estar correta. Congratulations. Option D is correct. Então, se você tem um conhecimento, se você sabe ler, se você sabe interpretar, se você entende o que o professor está falando. We should mention that we understand grammatical structure as totally connected to the role the structure plays in terms of creating some meaningful message. Criar um sentido para a mensagem, né? Criar meaningful message, né? Criando mensagem, né? Que tenham sentido. In terms of interaction, communicative interaction. Interação comunicativa. All the time we are choosing structures, analyzing structures, creating structures, in trying to convince or to bring some perspective to our interlocutors.
In other words, it's possible to say that what I consider to be the most important part of what I say, or what I want the person who is talking to me to see differently, or what I want to highlight, what I want to make more prominent for my interlocutor, is totally dependent, is totally connected to the way I'm gonna work with grammatical structure. Então ele aqui está dizendo que você tem que ter um conhecimento da estrutura gramatical para poder você dar ênfase a determinada parte da frase ou da sentença que você está falando, entendeu? Então, se você não tiver um conhecimento gramatical, não souber usar, no caso aí, essa estrutura aí de voice, passive voice, né? Então, fica difícil, porque tem active voice versus passive voice. Então, gente, o que eu estou querendo mostrar para vocês, né, que estão desejosos, né, ou querem fazer o curso de letras em inglês, é que vocês, ao contrário do que muitos influenciadores do YouTube dizem a respeito você não precisa ter muito conhecimento do inglês, não. Não precisa. Olha, no meu caso, eu vou dizer para você, se eu não tivesse essa base que eu tenho, que eu fui construindo durante anos, né? Eu já tenho mais ou menos 7, 8, vou dizer quase 12 anos, né? Que eu venho, assim, interagindo com o inglês até mais tempo que isso. Eu me lembro de um livrinho que eu ganhei de um colega meu, né? The Cat is on the Table, né? The Cat is Black, né? Então, tinha umas músicas de CD, naquela época era CD, e eu adorava ler e ver coisas de inglês, entendeu? Então, quanto mais tempo você tem disposição ao inglês, você acaba adquirindo maior conhecimento, aumentando o vocabulário. Então, para poder você fazer uma faculdade, uma licenciatura em inglês, você precisa ter um conhecimento gramatical, de sintaxe, você tem que ter, principalmente você tem que ter um vocabulário, entendeu? Você tem que ter uma base semântica de sentido de palavras, sentido conotativo, sentido figurativo, né? De figura, de linguagem. Você tem que ter um vocabulário, saber ler, interpretar, entender. Você não precisa saber tudo, né? Mas que tem que ter uma base. Tem, gente. Tem, porque eu encontro dificuldades, muitas dificuldades, e eu consigo ler livros em inglês, entendeu? Há certos momentos que eu encontro palavras que eu não sei? Sim. Isso até no português. Se eu for ler um livro de Machado de Assis, eu vou ter que ler com o dicionário do meu lado. Porque Machado de Assis usa muitas palavras que já caíram em desuso, né? Muitas caíram em desuso, mas ele usa um vocabulário muito rico, né? Então, estudar inglês é a mesma coisa. Dependendo do livro, você vai ter que usar dicionário. Então, o que eu quero dizer para vocês, respondendo aí, não caio nessa conversa de que é fácil, você vai conseguir, vai ser fácil. Olha, vou dizer para vocês, não é assim não. Na minha opinião, já mostrei para vocês aqui, é preciso ter um conhecimento, é preciso saber ler, entender, interpretar, entendeu? Ter um conhecimento gramatical. Vocês precisam saber o que é um sujeito, o que é um verbo, né? O que é um artigo, um pronome, entendeu? Tem que saber o que é isso, a parte, a semântica, né, que trata mais sobre isso, né? A sintaxe, vocês têm que entender um pouco da sintaxe, como que ocorre, os conectivos, não é?
as preposições, né? The prepositions. Você tem que, além disso, você tem que entender também a questão do aspecto que se usa muito. Não é só a gramática que vai tornar você, o conhecimento da gramática que vai tornar você um bom entendedor ou um bom comunicador em inglês, tá? É a questão também do uso da língua, levando em conta o aspecto social, né? Para quem, né, você está falando o inglês, entendeu? O registro, é você adaptar a sua linguagem àquela. Se o meu público for criança, se eu pretendo dar aula só para crianças, né, ensino fundamental, eu não preciso ter um conhecimento muito grande de inglês para poder dar aula para esse público. Agora, se eu pretendo dar aula para um público assim maior, eu preciso ter um conhecimento maior, entendeu? Tudo depende do público-alvo também que você pretende atingir, para quem você pretende trabalhar, entendeu? Então, pessoal, não quero desestimular ninguém, mas eu só quero colocar para vocês aí que não é tão simples assim não, entendeu? Você vê que muitos conteúdos, a maioria dos muitos conteúdos assim que tratam da parte de didática, né? São tudo em português, né? Vocês vão na boa. Mas os conteúdos que tratam da língua inglesa, né? Tipo literatura inglesa, é tudo em inglês, entendeu? E dá para levar? Talvez dê, quem sabe, né? Você sabe. Às vezes é possível, depende da faculdade. Algumas faculdades podem, né, ajudar. Mas assim, você não vai aprender o inglês na faculdade. Você não vai aprender o inglês em 4 anos de faculdade. Se você realmente quer e tem uma pequena base, eu aconselho que você faça um curso de inglês para quem tiver condições, né? Claro, né? Porque fazer uma faculdade já é difícil. Eu suo, né? Para fazer essa faculdade, né? Mesmo com o desconto que eu tenho, que nós temos aqui na Estácio, dá um desconto muito bom. Mas eu aconselho que vocês façam um curso, né? Quem realmente quer, quem não tem base nenhuma, para ver se ajuda, né? Porque vocês vão levar mais ou menos 2 semestres. Vocês podem fazer o seguinte: vocês vão fazendo as matérias, escolhem as matérias que não tem inglês, façam 2 semestres só de matérias relacionadas à didática, entendeu? As metodologias, a psicologia, trata da questão da psicologia, da filosofia, da educação. Trabalhe somente, escolham monte um quadro de disciplina assim. E durante esses, você vai levar mais ou menos, são 2 semestres, 1 ano, você vai fazendo o seu curso. Aí quando entrar na parte que trata da língua inglesa, quando você tiver entrar na parte da gramática, você já vai ter uma base, entendeu? Em 1 ano eu acho que dá para criar uma base, assim, dependendo do curso que você fizer, tem cursos muito bons. Mas vai depender muito de vocês, entendeu? Para algumas pessoas será difícil, ninguém aprende de forma igual. Inclusive o próximo vídeo que eu pretendo gravar é falando sobre isso, entendeu? Nenhum aluno aprende igual ao outro. Todos temos maneiras diferentes de aprender e tempos diferentes de aprender. Eu trabalho já há 21 anos, vou para 22 anos, como um ensino fundamental 1, ensinando a nossa língua para crianças, entendeu? Já alfabetizei muitas crianças e eu posso dizer para vocês que ensinar a nossa língua já é muito difícil,
ensinar uma criança a ler, a aprender, entendeu? A criança já aprende a falar, né? Tudo bem. Mas ensinar a língua, é, a parte assim gramatical, essas partes assim que a criança tem que saber identificar o que é o sujeito de uma frase, né? O que é um verbo, o que é um complemento, verbo nominal. Dependendo do aluno, tá? Já no início não, ele só tem que mesmo que identificar sílabas, né? Sílaba inicial, sílaba medial, sílaba final, fazer relações de sílabas, a fonologia. Então, realmente é complicado, né? Agora, então, se o seu foco é trabalhar isso, tudo bem. Mas se você quiser realmente objetiva e ensinar um público assim, tipo Fundamental 2, talvez, né? Ensino médio. Eu tenho uma sobrinha que está fazendo inglês no ensino médio e de vez em quando ela traz as atividades para eu ajudar e eu vejo que ela encontra muita dificuldade porque os professores eles ainda trabalham aquela metodologia um tanto ultrapassada, coisa que na faculdade a gente já começa a perceber. Dependendo da faculdade, a gente percebe que os professores continuam usando ainda aqueles antigos, velhos modos de ensinar, de preencher lacuna. Identifique isso, identifique aquilo. Não é assim. Esse tipo de inglês não vai ajudar de ensino. Não vai ajudar nada, entendeu? Então, isso só faz com que o aluno não tenha gosto pela língua, pelo inglês. Então, não foi assim que eu aprendi. Eu aprendi inglês jogando, brincando, entendeu? E assim que eu terminar meu curso de inglês, né, eu vou partir para a metodologia ativa, né, e vou tentar ensinar da forma mais assim lúdica possível, né? Como eu faço no momento que eu estou ensinando os meus alunos a lerem. Tem que ser através de jogos, tem que ser através de brincadeiras, você tem que fazer palhaçada, você tem que atrair atenção, entendeu? Então é isso, pessoal. Licenciatura, você tem que ter amor ao ensino. Eu acabei me estendendo um pouco, né? E gostaria de ouvir não, porque ler alguns comentários de vocês a respeito disso. E realmente é complicado, né? É complicado, mas não é impossível, não é? Não é verdade? Teve um rapaz de um vídeo que diz, um pesquisador, ele disse que acho que é 10% das pessoas que estudam inglês ou que fizeram curso de inglês, menos de 10%, né? Realmente são fluentes na língua, entendeu? Só 10% é fluente. Eu vou pegar essa pesquisa e vou trazer para vocês aí, entendeu? Então, realmente, a fluência no inglês é algo complicado mesmo, né? Eu não sei, mas eu estou buscando, eu estou caminhando, passo a passo, já são quase 10 anos estudando inglês, né? E eu vou passar minha vida toda estudando inglês. Talvez eu chegue aos 60 anos gravando um vídeo dizendo que ainda não atingi a fluência em inglês. E a gente nunca vai atingir a fluência no inglês e muito menos na nossa língua. A fluência total, né? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Esse é um vídeo aí para poder esclarecimento.
porque eu sempre gosto de falar a verdade, né? É aquilo que eu penso, mas o que eu penso não é a verdade, né? Eu não quero colocar como a verdade, é somente uma opinião minha, tá? No meio de várias opiniões que existem. Um abraço para vocês, força e nunca percam a meta, o alvo, o objetivo, tá? Lutem, que vocês vão conseguir.